A graça e a paz, irmãos. Nós hoje vamos estudar, fazer uma reflexão que está contida em Deuteronômio 5,16. O título da mensagem é Honrar pai e mãe, a base de uma sociedade sadia. Para os irmãos, vou ler o texto, Deuteronômio 5,16, abra sua Bíblia, diz assim a palavra do Senhor: Honra teu pai e tua mãe como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, no capítulo 6, versículo 2 a 3, diz: Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Santo Deus, querido Pai, te damos graças, Senhor, pelo privilégio, Senhor. Te peço a tua orientação, Senhor, que eu fale ao teu povo, Senhor, aquilo que está contido na sua palavra, para que nós tenhamos pais, para que tenhamos, Senhor, filhos que honrem os pais, para que tenhamos famílias fortes, tenhamos a igreja forte, uma sociedade forte e uma nação forte. Só o Senhor pode dar essa orientação, Senhor. Usa teu servo, te agradeço por tudo, em nome de Jesus, Pai. Amém. Meus irmãos, a obediência aos mandamentos de Deus é uma coisa tão importante que eu vou contar aqui para vocês 3 histórias rápidas com finais diferentes que mudam o quê? A observância ao 5º mandamento, honrar pai e mãe. A primeira história está contida no programa Sala de Prosa, episódio 14, temporada 1, onde o pastor Jeremias Pereira e Hernandes Dias Lopes, eles fazem uma pequena entrevista, e o reverendo Hernandes relata que no final do seu seminário ele namorava com uma moça de grandes qualidades, e o pai dele fez chegar até ele uma carta dizendo que não aprovava aquele namoro. Ele fez, como todo jovem, a gente sempre acha que a gente sabe tudo, e ele então fez uma contracarta, uma carta-resposta, e mandou para o pai dizendo as qualidades da moça, para. Depois ele soube que o pai chorou quando recebeu essa carta. Ele pegou um transporte, foi até onde o pai estava, e chegando lá ele disse: eu não vim aqui arrazoar com o senhor, eu não vim aqui contra-argumentar, eu sou seu filho, eu lhe devo obediência e honra. Eu vim lhe comunicar que o namoro vai estar encerrado tão logo eu volte de onde eu vim. E assim ele fez. 3 anos depois o pai dele falece, e a moça volta para ele e diz: olha, quem era contra o nosso namoro faleceu. Você continua solteiro, eu também sou solteira. O que é que impede de continuar o namoro? E o reverendo Hernandes disse: meu pai morreu, mas o princípio bíblico é o mesmo, e eu quero honrá-lo assim mesmo. Morreu quem era contra, mas os motivos de ser contra não desapareceram. Na mesma semana ele conheceu a moça que é sua esposa até o dia de hoje. Essa é a primeira história do 5º mandamento, em que houve o cumprimento total do mandamento: vida próspera e abençoada. A segunda história do filho que herdou do pai um apartamento, fez um casamento contra a vontade dos pais, e a esposa começou a dizer: não, vamos trocar esse apartamento que era só dele, que ele havia casado com comunhão parcial de bens, vamos trocar esse apartamento numa casa com piscina. E tanto insistiu, e o pai dele disse: não faça isso, não faça isso. Mas o pai faleceu. Depois que o pai faleceu, a moça voltou ao mesmo assunto e terminou convencendo a pegar aquele apartamento, vender o apartamento e comprar uma casa com piscina. Ou seja, o que era só dele passou a ser dos dois. Menos de 3 anos depois, o casal se separou, venderam a casa, cada um ficou com um pedaço. Essa história é comum, com certeza os irmãos já têm visto outras coisas. Aqui houve o quê? Um cumprimento parcial do mandamento. Ele honrou o pai até enquanto o pai estava vivo. O pai faleceu, ele simplesmente desonrou o que o pai havia dito. Resultou em quê? Prejuízo e desajuste familiar. E por último, a história de Dona Antônia de Lourdes. Essa se passou comigo. Dona Antônia pediu para atender o filho dela, que estava com um problema. Eu disse: faça o seguinte, traga no final do expediente que eu vou ver.
No final, ela estava comigo no trabalho. Quem veio foi a mãe dela, a avó do menino, com ele e com a irmã dele, com as duas crianças. No meio da conversa, ela contando a história, e o menino disse: cala a boca, prostituta. Ele disse outra palavra, eu estou mudando aqui para não ser agressivo. Eu fiz uma cara de espanto, e ela disse: eu já disse a ele que isso era feio. Eu terminei, pedi para sair as duas crianças, e fiquei eu, a avó e a mãe. E eu disse: olha, a Bíblia manda corrigir os filhos enquanto é tempo, enquanto há esperança. Alguns casos, a somente falar não vai resolver. É preciso da disciplina e da correção. Falei que era necessário corrigir para trazer a criança para o rumo certo. Falei que hoje era uma criança de 5 anos, mais ou menos, magrinho, mas ele ia crescer, ia ficar adolescente, ia ficar forte, ia ganhar músculo. Se continuasse como estava, ele ia bater na mãe e na avó. De fato, anos depois, eu atendi a avó 2 vezes, fratura de clavícula e outra com fratura do braço. E atendi a mãe também depois, em outra oportunidade, com olho roxo, todos provocados pelo mesmo adolescente. Isso aqui mostra a importância, são 3 finais diferentes. E para completar, esse rapaz, em torno dos 30 anos, ele foi brutalmente esfaqueado na feira. Ele era uma pessoa forte, foi mexer com aquele negócio, o forte vai mexer com o magrinho, só que o magrinho sangrou ele. Ou seja, a quebra desse mandamento deixa o quê? Desgraça total na família. É o exemplo típico, contido no Provérbio 29:15. A criança entregue a si mesma vem envergonhar sua mãe. Outro caso típico, Provérbio 19:18. Castiga teu filho enquanto há esperança. Provérbio 23:13-14. Não evite disciplinar a criança e assim a livrar da sepultura. Ou seja, houve uma sequência de quebras de mandamentos, ou seja, não foi ensinado à criança como honrar os pais. O 5º mandamento, a gente tem que lembrar como os mandamentos são 10, divididos em 2 blocos. Esses 2 blocos são o quê? Os 4 primeiros mandamentos são os mandamentos que se referem ao homem com relação a Deus. Do 5º até o 10º se refere o homem com relação ao seu próximo. E ele começa com qual? Honrar pai e mãe, que é o primeiro. Deus não abre a possibilidade de você, não disse para você não honrar. Pelo contrário, ele faz promessas. Dos 10 mandamentos, é o único mandamento que não tem a palavra não. Os outros são não, 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 honrar pai e mãe, não, 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 não. Por que ele é importante? Porque ele é a base dos outros. Se alguém não honra seu pai e sua mãe, ele não vai estar preocupado em não matar, em não adulterar, em não furtar, em não levantar falso testemunho e nem cobiçar. Esse é o primeiro dos mandamentos chamados mandamentos sociais. Ele não é uma opção. Deus não dá a opção, olha, você pode honrar, isso aqui é um modelo de honrar, você pode escolher. Também não estabelece condições. Você tem que honrar seu pai você tem que honrar seus pais se eles forem bons. Você tem que honrar seus pais se eles forem corretos com você, se eles não forem injustos. Você vai honrar seus pais quando eles tratarem você bem? Não. A Bíblia manda honrar pai e mãe. E faz 2 promessas que todo mundo quer ter: vida longa e dias bons. Todo mundo quer ter vida longa e quer ter dias bons. Esse mandamento é uma determinação, ele vem no imperativo: honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem. É um mandamento que é eterno. Ele não se limita à existência dos pais. O caso do reverendo Hernandes, o pai faleceu, mas o princípio de honrar o pai permaneceu. Foi por isso que ele concluiu e foi abençoado, tem sido abençoado. É um mandamento que perpassa a vida dos pais. Se o jovem honra o pai, como aquele rapaz da herança, enquanto ele está vivo, na hora que ele morrer, ele fizer o contrário do pai disse, sim, ele está dizendo: o que meu pai dizia não valia nada para mim, o que me segurava era a presença física dele. A gente tem que lembrar o seguinte: nem com o casamento, o que é que Mateus 19:5 diz? Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Ou seja, cada um sai da tutela dos seus pais. O rapaz sai da tutela dos seus pais, a moça também. Os dois vão formar uma família nova, mas em nenhum momento há do desaparecimento da obrigação de honra aos pais. Eles continuam filhos. Ninguém deixa de ser filho, ninguém deixa de ser pai. Vivo ou morto, ele continua existindo.
Esse é o primeiro mandamento com promessa, como eu falei, vida longa e dias bons. E o que é o termo honrar? Honrar é dar destaque, é dar honradez pelo que ele é, ou pelo que ele foi, ou pelo que ele faz, ou pelo que ele fez. Tanto é que tem tribuna de honra. Você vai na tribuna de honra, são pessoas que fizeram alguma coisa de destaque para a comunidade. Honrar é reconhecer como muito importante as pessoas pelo que elas fazem ou fizeram para você ou para outrem. É ter reverência em palavras e procedimentos. Não adianta você dizer que honra seu pai e você fazer o contrário do que ele recomenda. Honrar os pais compreende o quê? Honrar pai e mãe, a gente pensa, são só os pais biológicos? Não. Por quê? Os pais são o protótipo que Deus coloca, é uma representação da sociedade. Então, esse honrar pai e mãe significa o seguinte: são as primeiras autoridades que Deus coloca sobre a criança. Ele tem que começar a aprender a ter respeito pela autoridade. Para que Deus coloca os pais como autoridade sobre os filhos? Para moldar o caráter e a formação dela. Para mostrar que a criança não é dona de si mesma, ela tem limites que ela tem que obedecer. Ninguém pode ser criado fazendo o que quer. Em todo canto, mesmo quem é chefe, ele tem alguém superior a ele. Isso é para mostrar para a criança que existem autoridades constituídas que ocupam posição hierarquicamente superior. Nós vivemos em ciclos. Tem um ciclo da escola. Quem são as autoridades na escola? Na família, os tios, os avós, além dos pais, os tios, os avós. Na escola, professores, inspetores, diretores. No colégio tem a sua hierarquia, na faculdade também tem, e assim por diante, professores e reitores, e assim por diante. Ou seja, existem vários círculos em que a criança tem hierarquia, e ela tem que aprender a obedecer essas pessoas hierarquicamente superiores a ela, legalmente constituídas. Como é que uma criança, como é que o homem vai respeitar as autoridades se não foi ensinado a ele em casa? Vale ressaltar que os ensinos dados pelos pais, no tocante à Bíblia, não são ensinos acadêmicos, são ensinos para a vida. Ensino acadêmico, quem dá é a escola, quem dá é a faculdade, ou escola técnica, seja lá o que for. Aí vem a pergunta: como honrar os pais? Primeira coisa, ouvindo-os atentamente. Você não pode, como a gente vê, lá vem você com sua ladainha de novo. É uma falta de respeito para com seu pai. Todo pai, toda mãe, o que é que ele quer? Zelo, ele quer zelar pela criança. Às vezes eles pecam. Todo pai erra. Seu pai errou, o meu também errou, eu também errei. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. Mas o nosso erro, muitas vezes, é pelo excesso de zelo. Nenhum pai quer ver a desgraça do filho. Então, ouvindo atentamente e tendo consideração dos seus conselhos, levando a sério e não desdenhando desses conselhos, tendo pronta a obediência aos seus mandamentos e conselhos legítimos, tendo a devida submissão às suas orientações e suas correções, suportando nas suas fraquezas, porque todos os pais erram. Se você acha que seu pai errou com você, não é o primeiro nem vai ser o último caso, não. Todo pai erra. Existem casos de erros graves. Tem gente, uma pastora americana, que foi abusada pelo pai durante anos, mas ela conseguiu, com a graça do Senhor, perdoar o pai. Foi ser pastora, porque a denominação assim o permite. Se você não perdoa seus pais, você não vai amar. Você não ama quem você não perdoa. Se você não ama, você não vai respeitar. Se você não perdoa quem está vendo, como é que você ama? Se você não consegue amar quem você está vendo, como é que você vai amar a Deus que você não vê? O ápice da honra aos pais são dois tipos. Primeira coisa, a obediência aos seus conselhos. A segunda é a transmissão aos seus filhos dos valores que você recebeu dele. Então, quando a gente transmite aos nossos filhos os valores que eu recebi de meus pais, eu estou honrando os meus pais. Por mais simples que seja o pai, ele tem alguma coisa para ensinar. Não existe pai que não deixou lição nenhuma, deixa. Porque o pai tem, no menor das hipóteses, ele tem 20 anos além de você. Quando você nasceu, ele já tinha 20 anos. Ele já tem uma história.
O filho só não pode desonrar a Deus. Então, se os pais, em algum momento, o obrigam a fazer alguma coisa que vai de encontro à palavra de Deus, nessa circunstância, e unicamente nessa circunstância, o filho tem o direito de não obedecer aos pais. Por quê? Atos 5:29 diz: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, se o pai, por algum motivo, lhe pede ou lhe cobra ou lhe induz a fazer alguma coisa que é contra a palavra de Deus, somente nessa circunstância, o filho tem o direito de não obedecer. Como nós estamos falando de pais, nós temos que falar de quê? De criança. Porque para honrar pai tem que haver filho. Todos nós nascemos o quê? Na situação igual. A gente nasce nu com frio chorando, a gente precisa de roupa, agasalho e consolo. Criança nasce chorando, botou no peito da mãe, ela já para de chorar. Só que tem um pacote que vem na criança, chamado insensatez. O provérbio 22:15 diz: a estultícia está ligada ao coração da criança. O que é estultícia? Tolice, estupidez, falta de discernimento, falta de bom senso, falta de entendimento, porque a criança nasce pecadora. Vem de Adão, pecado original. É como se ela viesse com um chip. A criança, ela vem programada naturalmente para desobedecer os pais. Ela confronta, você diz, não faça, ela faz. Não bote a mão aí, ela bota. Ou seja, ela vem programada, é como se viesse com um chip. Ela vem programada para desobedecer os pais, testar até onde os pais conseguem suportar. E você tem que fazer uma reprogramação desse chip, através de quê? Usando a palavra de Deus, botando ela nos caminhos, orientando como é que vai ser feito. Já falei que vários provérbios, se você procurar na Bíblia, tem vários provérbios justamente falando de como você criar seus filhos nos caminhos do Senhor. A criança, ela se pegar dela, mente desde cedo e não precisa ninguém ensinar. Se os pais, nenhum deles não contar nenhuma mentira na frente da criança, em algum momento ela vai mentir, porque está no gene da mulher. Ela já nasceu com esse pecado original. Se o pai for daquele que diz, diga que eu não estou em casa, aí ela vai aprender muito mais rápido do que o normal, né? Criança não tem noção do que é certo, do que é errado, do que é barato, do que é caro, do que é inofensivo, do que é perigoso. Tanto é que a gente recomenda às mães, não bote brinco de argola, porque a criança puxa. Ela vê bonitinha, ela quer pegar para ela. E ela puxa e muitas vezes rasga a orelha, porque ela não tem noção disso aí. As crianças têm um sentido de posse. Tem criança que não aceita dividir o brinquedo com as outras. Isso é natural, é saudável. Porém, tem um limite. Tem um limite. Quando a criança começa a agredir demais, há uma diferença da criança que briga pelo brinquedo e aquela que agride gratuitamente. São crianças que agridem outras na escolinha, cospem no rosto da professora. Já vi criança cuspir no rosto do pai. E ficou todo mundo travado assim, ninguém fez nada. Outro deu uma tapa no rosto da mãe, eu fiquei assim, eu fico travado. A gente não pode se meter, porque não é da gente, não é da nossa alçada, mas a gente fica é uma situação complicada. Nós hoje a nossa sociedade, ela está na UTI. Não quer dizer que não tem jeito. Está na UTI, não quer dizer que está condenado, não tem o que fazer. A UTI precisa de cuidados mais intensivos do que quem está no apartamento. Por que é que nós estamos na UTI? O que é que nós temos hoje? Filhos desobedientes e desrespeitosos, aluno batendo em professor, aluno jogando cesto de lixo em professor. Por que é que nós chegamos a esse ponto? Porque os pais não exerceram sua autoridade sobre os filhos. Os pais estão preocupados em ganhar dinheiro. Começa a trabalhar pai e mãe, cada um para o lado, e começa a encher a criança desde pequena, já começa a dar um iPhone, começa você suprir a criança de eletrônicos, de jogos, Nintendo e por aí afora, como se aquilo fosse preencher a ausência deles. Não preenche. É como uma peça de quebra-cabeça. Você tem um quebra-cabeça, montou, só cabe ali aquela peça específica. Não adianta você vir com outra peça que ela não se encaixa. Os pais aprenderam a dizer algumas frases. Não, não pode, não está correto, não é assim que se faz. Então, os pais, em nome de uma política de não se pode traumatizar a criança, essas frases foram suprimidas. Então, os pais deixaram de dizer à criança o que ela precisava ouvir. O que acontece? Ela vai ficando solta. E os pais, muitas vezes, entregam a responsabilidade
pela educação na escola ou na igreja. A educação quem dá são os pais. A igreja dá formação bíblica, mas a educação quem dá é dos pais, pai e mãe. Não dão a formação moral porque não tem tempo. Aí o que é que acontece? Os docentes, professores de vários níveis, eles não dão a formação acadêmica e passam a entrar na formação moral, mas de forma errada. Por isso que nós temos jovens rebeldes. Você pega um adolescente, uma pessoa jovem que entrou na faculdade, depois de certo tempo você vai ver como é que está. Ele está totalmente diferente. Está quase, todo mundo conhece gente desse tipo aqui. Não é toda a faculdade, é evidente. Os filhos, outro detalhe é que os filhos sempre lutam pela autonomia. Todo adolescente quer ser autônomo. Eu já fui adolescente e dei muito trabalho. Por quê? Porque eu achava que dava errado com os outros, não ia dar errado comigo. Nunca ganhei uma dos meus pais. Não houve a menor possibilidade. Os pais relaxaram na proteção dos filhos. Nós relaxamos muito. Quem é mais antigo aqui vai se lembrar de duas músicas. Repara como a cultura influencia os nossos filhos. Não confie em ninguém com mais de 30 anos. Essa música fez sucesso há muito tempo. E por um bom tempo. Quem for pegar a letra dela na internet vai ver que ela é uma forma de deformar a sociedade. Outra, não se reprima. Era de um conjunto muito famoso. Ou seja, faça o que você quiser. O que seu coração mandar fazer, você faça. O que vier à cabeça, você faça. Todos esses ensinamentos são totalmente contrários a o que manda a palavra de Deus. Por quê? Porque adolescentes são facilmente doutrinados. E eu me lembro que eu fui doutrinado por gente da família. Se isso fosse comigo, não ficava assim não. Aí eu enchia o peito e começava a brigar com meu pai. Entendeu? Não. Deixa que tem alguém insuflando. E o jovem facilmente, todos eles são facilmente insufláveis. Por cima, ainda tem artistas e a mídia estimulando o quê? O sexo sem compromisso. Eu me lembro, eu fiquei chocado uma vez com uma revista famosa, semanal, que na época ela foi a capa da revista. Presente de 15 anos para a filha, foi uma cama de casal. E na reportagem o pai dizia: eu prefiro que ela traga os parceiros delas para cá do que ela ir para um motel. Ela aqui corre menos perigo. Então houve um estímulo por parte da mídia, de algumas pessoas de mídia, para o quê? Para o sexo sem compromisso. Você tem direito. E esse pai embarcou nessa daqui. Detalhe é que quem não honra os pais não vai honrar o Senhor. Porque os pais, como já disse, são as primeiras autoridades a Deus, colocadas por Deus. Toda criança, quando nasce, cria-se em torno dela uma chamada infantolatria, ou seja, tudo gira em torno da criança. Por quê? Porque ela é mais frágil, ela é mais delicada, ela não tem autonomia para fazer, ela depende dos outros praticamente para tudo. E então tudo passa a girar em torno daquela criança naquela casa. Ela exige mais atenção, sim. E às vezes acontece até que um dos cônjuges, a mãe, ela coloca o marido, o esposo de lado, e muitas vezes isso aí afeta até a vida conjugal do casal, porque a criança consome, e ela consome tempo. Todo mundo que teve filho já teve noites mal dormidas e noites indormidas. Noite que você não pregou o olho, você tirou um plantão com o seu filho. Todo mundo já passou por isso aqui. Só que esse período da criança, ele vai durar entre 1 e no máximo 2 anos. Ela tem que entrar na rotina da casa. Toda casa tem sua rotina. Ela tem que começar, no máximo de 2 anos, começar a entrar na rotina da casa. O que é que acontece? Muitos pais, eles viram súditos da criança, é a chamada pedocracia. A criança passa a ser o governo da casa. Ela é quem diz, quem liga a televisão, que programa ela quer assistir, quando, entendeu? Ainda tem pai que pergunta: meu filho quer comer o que hoje? A vida não é feita assim. Você está colocando seu filho numa bolha irreal. Enquanto a criança é nova, ela tem limitações específicas, mas depois que ela entra na dinâmica da casa, ela vai se alimentar do que a casa produz. Ninguém vai ter essa oportunidade. A gente só tem essa oportunidade no restaurante ou no hotel. Me dê o cardápio, eu quero, e você escolhe o que é que você quer. Mas não tem como numa casa, você com 4, 5 filhos, o que é que meu filho quer comer hoje e você. Isso é impraticável. Então, quando você começa a fazer isso aí,
Você saiu da infantolatria para a pedocracia. A criança é quem está determinando. Ela quem determina que música você escuta no carro. Ela determina tudo. Isso aí é uma bolha péssima. Por quê? Porque você dificulta a socialização da criança. Ela está crescendo achando que ela é a coisa mais importante daquela casa. Tudo e todos giram em torno dela. Isso vai trazer problemas? Vai, por quê? Ela cresce sendo o centro. Para ela só vai prestar quem atende às vontades dela. Na casa da titia, que não faz o que eu gosto, eu não gosto de ir lá não, ela não presta não. Por quê? Porque mamãe faz tudo que eu gosto, mas a titia não faz. Nessa casa eu não quero ir. Então você vai criando a causa que é insegurança à criança. A criança ela tem que aprender a lidar com a frustração. Ninguém ganha a vida toda, ninguém só tem vitórias. Em algum momento a gente tem uma perda. Isso faz parte da vida. A criança tem que ser ensinada a perder, para não fazer como uma criança que eu vi, que quando ela está jogando dominó, se ela perder, ela vira o tabuleiro e joga tudo para frente. E eu fico olhando assim, os pais e os avós, tudo calado. Eu não vou falar que não é da minha alçada, né? Eu faço uma cara de que não gostei, mas a pessoa não percebeu. Mas é uma criança que tem uma chance de, se não consertar, vai ter problema. Você não pode, porque perdeu, virar a mesa, fazer isso aí. Perder faz parte. Às vezes eu já vi o pai ensinar a mesma coisa para a criança. Bote o cinto de segurança, quando menos espera a criança tira, aí vai botar de novo. Por quê? Aí explicar de novo que tem que botar. Quer dizer, isso não tem sentido, você tem que explicar, a criança tem que entender ou não, mas ela tem que obedecer. O reverendo Nicodemos, Augusto Nicodemos, na palestra que ele tem, por que obedecer aos pais? Ele narra o fato de um avião que demorou 45 minutos porque uma criança não queria colocar o cinto de segurança. E não há indícios de que era uma criança autista. Uma criança autista é um tratamento diferenciado. Mas, por regra, por lei, toda a equipe de voo tem uma pessoa que é treinada a lidar com o autista. Então, no avião, se tem uma pessoa autista, alguém naquela equipe ali está escalada, ela tem um treinamento especial para poder lidar com o autista. Então, o voo passou 45 minutos para poder a criança convencerem ela a botar o voo. Você imagina os passageiros dentro do avião, tudo aperreado, cada um com seus compromissos, com seus horários, tem que chegar em tal lugar e vai passar quase uma hora esperando que uma criança, que não era especial, aceite colocar o cinto. Detalhe aqui é que a criação, para a gente ter filhos obedientes e que honram os pais, a criação tem que ser conjunta. Os pais têm que ter responsabilidades iguais. Não é responsabilidade só da mãe. E eu me lembro de um caso que o pai dizia, isso aí eu presenciei, eu já passo o dia trabalhando, meu dia é muito duro, muito puxado, eu não quero chegar em casa, não quero estar brigando com o menino, não me venha contar o que o menino fez de errado. Você passa o dia em casa, então você assuma e dê conta do recado. Discipline, corrija, se precisar dar uma palmada, dê. Mas eu quero chegar em casa e curtir meus filhos. O que é que aconteceu? A mãe fez? Fez não. Qual foi o resultado? Os filhos se voltaram todos para a mãe, o pai era um zero depois da vírgula. Criação dos filhos, para você ter filhos obedientes, você tem que criar em comum acordo. A criança, eu falei, ela vem programada para desobedecer. Então, o que é que ela faz? Ela pede uma coisa, papai, eu queria isso. Aí você autoriza sem combinar com sua esposa. De outra vez, ela não vai procurar a mãe, vai procurar o pai. Papai, eu estou querendo isso. E vice-versa, com a mãe pode ser a mesma coisa. Então é correto. Papai, eu quero isso. Vou combinar com sua mãe, depois eu dou a resposta. Mamãe, eu quero isso. Vou combinar com seu pai, depois eu dou a resposta. Mostra que o casal tem um relacionamento íntimo, inclusive na criação dos filhos. Há um padrão. Ela vai ficar difícil ela minar aquele relacionamento. A criança tem que crescer sabendo que, primeiro, ela deve honra aos pais. Segundo, o mais importante naquela família não é a criança, é o cônjuge. Quando as pessoas se casam, ela tem que mostrar aos filhos que a criança, embora ela precise em alguma fase de
um atendimento, vamos dizer assim, um cuidado especial pela dependência que ela tem, mas ela tem que crescer sabendo que o mais importante não é ela, são seus pais. Então, para a esposa, o mais importante não é a criança, é o esposo. Para o esposo, o mais importante não é a criança, é a esposa. Por quê? Porque o casal começa só, tem os filhos, mas os filhos crescem e saem de casa. Quando você começa a criar seus filhos, tendo preferências e não honrando seu esposo ou sua esposa, aquilo vai juntando um monte de queixas. Lá na frente os filhos saem e a minha pergunta: por que é que minha mulher está tão chateada comigo? Ou por que é que meu esposo está tão chateado comigo? Foram anos de pequenas pedrinhas, grãos de areia que foram sendo colocados na engrenagem. Lá na frente tem repercussão. O adolescente e a criança, eles têm o quê? Um certo grau de comportamento narcisista, insegurança, sentimento de superioridade, falta de empatia. Ele não está preocupado com o que os outros estão sentindo ou doendo, não. Necessidade de atenção, achar que o mundo gira em torno dele e às vezes até assumir um comportamento ardiloso, porque ele não quer perder o domínio. O que é que a gente vê quando há uma quebra do 5º mandamento? Falei 3 histórias. Há uma destruição da família, que é o maior projeto de Deus. A família é o pilar fundamental de toda a sociedade. Na Bíblia tem Hofni e Finéias e o sacerdote ali. Hofni e Finéias não honraram o sacerdote, porque o pai não os ensinou, e os 3 foram eliminados, mortos. Nenhuma sociedade sobrevive quando há quebra do 5º mandamento. Não há como uma sociedade sobreviver se os pais não são honrados. Você pode até dizer: eu conheço alguém que não honrou os pais e teve vida longa. Pode acontecer isso aí, porém isso é uma exceção. A exceção não invalida a regra. Uma coisa eu vou afirmar: com certeza não foi a pessoa que teve dias bons, porque se ele teve vida longa e dias bons desonrando os pais, nós teríamos que rasgar a Bíblia. Até porque Deuteronômio 27:16, ele diz: maldito aquele que desprezar ou desonrar, dependendo da versão, o seu pai ou a sua mãe. Deuteronômio 27:16. Por que é que não pode dar certo, mesmo que tenha tido vida longa? Porque o mau exemplo não pode vigorar. Deus não vai permitir isso aí. Como é que a gente conhece uma criança que não vai honrar os pais, ou tem grande chance de não honrá-los? São crianças nas 3 fases. Na fase de criança, os pais recebem sempre queixas da escola. Olha, seu filho está arengando, brigando com todo mundo, está cuspindo no coleguinha, está mordendo o coleguinha. Os vizinhos recebem queixas dos seus filhos, a igreja às vezes. São crianças que têm agressividade gratuita com o animal. Ela vê o animal, ela quer chutar. Ela acha que tem esse direito de chutar o animal. Elas confrontam os pais em público, desdenham, zombam deles, e elas não querem ser contrariadas. Quando são contrariadas, cospem, batem no rosto e assim por diante. Elas crescem achando que nada pode deter. Eu sou o centro, eu sou a pessoa mais importante aqui e eu quero continuar assim. As suas vontades têm que sempre ser respeitadas. Aí vem o pai e diz: eu não sei, ou a mãe, eu não sei a que esse menino puxou ser tão ruim assim. Sabe, foi a Adão, agora é porque ele não foi disciplinado. O que ele está fazendo fora do padrão é o padrão de Adão. Só que a gente tem que trazer ele de volta aos caminhos do Senhor. Quando adolescente, são pessoas, são jovens que se juntam com outras pessoas que pensam do mesmo jeito. São jovens que têm um pensamento de reverência, de respeito, de peitar as autoridades. E muitas vezes eles assumem a liderança de um grupo de bullying. Não quer dizer que toda criança que não honrou os pais vai fazer bullying, não. Mas ela tem grande chance, principalmente se ela caiu naquele grupo da pedocracia. Por quê? Porque ela tem poder e ninguém quer perder poder. Entregar poder a outra pessoa, muito poucas pessoas têm essa capacidade. Fazer e entregar poder, ninguém quer. É o poder, quer conhecer alguém, dê poder ou dinheiro. Então, o que é que acontece? Elas assumem uma liderança, outras pessoas, com medo dela, passam a servi-lo e vão fazer o quê? Bullying com outras crianças que têm físico menor ou que pensam diferente. É sempre um grupo perseguindo alguém.
A agressividade gratuita com familiares fracos, familiares idosos, quando são contrariados. Foi o caso do filho da dona Antônia de Lourdes. São adolescentes que saem destruindo tudo, placa de sinal, o que ele sai com isso? São questionadores contumazes, beligerantes, rebeldes a regras. Por que isto? Eu não concordo. Isso não se aplica a mim, aplica-se aos outros. Por que eles fazem assim? Porque eles não querem ter limites. É aquela criança, é aquele adolescente, é aquele jovem que cresceu desde pequeno, ninguém colocou limite para eles. E quando adulto tem outro padrão, eles zombam, exploram, maltratam os idosos, não têm compaixão do idoso. O que é que a gente vê muitas vezes no ônibus ou no metrô? É o jovem, tem um senhor idoso aqui ou uma mulher gestante, aí o cara bota um fone de ouvido e ainda fecha os olhos para fazer que está se concentrando na música. É para não dar o lugar a eles. É muito fácil, você bota um fone de ouvido e fecha os olhos, então você não está vendo nada que está acontecendo ali. Às vezes tem uma gestante que está em pé com dificuldade, um idoso ou que está com dificuldade de locomoção. Os adultos que foram criados sem limites, sem honrar pais, sem ter limite, que é a questão, são frequentemente punidos aqui, com suspensão, com transferência. Ninguém quer um funcionário problema. Eles não param em emprego. É aquela pessoa que tem uma carteira de trabalho com vários empregos de curta duração, porque eles estão sempre criando problemas e estão sempre... É o contrato de experiência que nunca é renovado. Por quê? Porque criam problemas. Normalmente, uma coisa eu sempre digo, se o candidato seu, a namorado ou namorada, noivo ou candidato à esposa, se ele não tem consideração para com seus pais, os pais dele, não espere que ele vai ter consideração por você não. Então, se a moça não tem consideração, não honra os pais dela, ou o rapaz não honra os pais dele, não vai esperar que ele vá honrar você ou ter consideração. Muitos deles, como esse caso da filha Trana, terminam a vida precocemente. Como é que nós vamos combater isso aqui? Nós estamos na UTI, como é que a gente pode mudar isso aqui? Aplicando os princípios bíblicos para criar filhos de forma que eles honrem os pais. Que princípios? Primeiro, do amor. Provérbio 3:24 diz: quem se nega a castigar o seu filho, não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Então, o pai que ama o filho, a mãe que ama o filho, na hora que ele faz uma coisa errada, ela vai aplicar a disciplina para ele. Por quê? Porque ela ama o filho, ela sabe que aquilo vai dar errado lá na frente. Se ele fez com a mãe, vai fazer com outra pessoa. A mãe pode até aceitar, engolir no seco, mas lá de fora não vai acontecer. A segundo princípio, o prazo certo. Provérbio 19:18 diz: castiga teu filho enquanto há esperança. A correção, ela tem um prazo, é como uma vacina. Você tem um prazo para você aplicar. Quando você foge daquele prazo ali, ela não vai mais fazer efeito. Eu me lembro, por exemplo, tem uma patologia que as crianças nascem com o pé para dentro. Não me lembro se é pé varo ou vago, alguma coisa desse tipo. O povo chama de pé de quenga, ela nasce com o pezinho para dentro. Aquilo tem que ser corrigido. E como é a correção inicial? Bota gessada da cruro podálica, ou seja, da coxa até lá embaixo. Então você pega o pé da criança, você força um pouco sem fraturar e você aplica o gesso. Aquele gesso tem que ser trocado daqui a um tempo. Você vai sempre movimentando até ela voltar ao normal. Dói, mas é necessário fazer. Então são coisas que causam dor, mas é para o bem da criança. Tem um ditado que diz: é de menino que se torce o pepino. O pepino, ele vai, se você não colocar aquela varinha para ele crescer, ele vai ramar para o chão e não vai dar certo. Um adolescente que não foi corrigido, dificilmente você vai corrigir. Foi o caso do menino da Antônia de Lourdes. Porque o adolescente ele já começa a ser crítico. Pode bater, bata mais, está pouco. E aí ele consegue tirar o pai ou a mãe da disciplina e passa para a ira. E a gente tem experiência de que a criança que é espancada, ela tem 6 vezes mais chance de se tornar uma criança violenta. Na Suécia está enfrentando isso aí. Se você botar na internet, após proibir palmadas, Suécia sofre com geração de crianças mimadas, no site da terra.com.br. Outro princípio, o caminho certo. Provérbio 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O caminho certo não é mais esquecido.
são crianças, são adultos que vão cuidar dos pais na sua velhice, porque eles foram orientados a honrar, assistido nas suas doenças, não vai jogar ele no asilo, nem no albergue e ficar consumindo a aposentadoria, como a gente conhece muitos casos. Outro princípio, a inegociabilidade. Se você avisou, não faça isso, um caso simples, você disse para a criança, não faça isso, senão você não vai ter sobremesa. Aí ele vai e faz de propósito. Então você dá sorvete para todo mundo, menos para ele. Ele tem que aprender que a sua palavra vale. Se você fraquejar, já perdeu a moral. Ele já sabe que não vai conseguir. Cuidado com as promessas, é o que eu falei. Se prometeu fazer, faça. Eu me lembro de uma criança que estava chupando um picolé, ele tomou uma atitude lá que foi errada. A mãe disse, se você fizer de novo, eu tomo o seu picolé. Qual foi a mensagem que ficou para a criança? Bom, se não tiver picolé, eu posso fazer. A mensagem foi errada nesse aí. Na realidade, os pais têm que internalizar nos filhos a política de respeito à autoridade e toda desobediência tem consequência. Até o dono da empresa, o cara é dono da empresa sozinho, ele não tem sócio nenhum, ele é o dono exclusivo. Ele tem que obedecer ao quê? À lei de mercado. Se ele não obedecer à lei de mercado, ele quebra a empresa dele. Ele tem autonomia relativa. Para concluir, nós vimos 3 histórias. As bênçãos e maldições são de acordo com o cumprimento ou não do 5º mandamento. O reverendo Hernandes honrou o pai mesmo após a sua morte, tendo como consequência uma vida de sucesso e abençoada. O jovem que herdou o apartamento honrou até o momento da morte dos pais. Daí para frente ele não honrou, teve um desastre. E aqui fica um aviso: se seu pai ou sua mãe são contra o seu namoro, o seu noivado ou casamento, reconsidere a opinião deles. Não prossiga, a não ser que Deus mande, o que é muito difícil. Porque quando os pais são contra um namoro, um noivado ou um casamento, eles estão enxergando alguma coisa que as pessoas, como é que se diz? Que as pessoas estão envolvidas pela emoção do namoro ou do noivado e ela não percebe. Por fim, a terceira história do desastre completo foi a perda precoce de uma vida, crianças que ficaram órfãos e foram ser criadas por um padrasto. A gente tem que tirar essa ideia de que os mandamentos de Deus são vistos como uma vontade de um Deus tirano. Não, o mandamento de Deus deve ser visto como uma ação protetora de um Deus amoroso. Tudo é para o nosso bem. Por fim, qual é a importância dessa mensagem para você que está vendo e está ouvindo e você que está aqui? Para você, filho, que tipo de vida você quer para você? A do reverendo Hernandes? A do filho que herdou o apartamento? Ou a do filho da dona Antônia de Lourdes? E para você que é pai, que tipo de vida você quer para seu filho? A do reverendo Hernandes? A do filho do bancário, do apartamento? Ou do filho da Antônia de Lourdes? A escolha define o futuro do seu filho e da sua descendência. A gente tem que entender uma coisa bem simples. Filhos são bênção do Senhor, são heranças e são bênção de Deus. Mas Deus diz, toma, é teu, cuida, é meu. Os filhos são do Senhor. A gente tem o cuidado e a responsabilidade de criá-los seguindo a Bíblia, que eu sempre digo, a Bíblia é o manual do fabricante. Não existe livro melhor para você criar seus filhos, você pautar a sua vida. No trabalho ela tem ensino para tudo. Ela não tem o ensino acadêmico, mas tem o ensino de vida. Meus irmãos, essa é a mensagem, espero que tenha ficado no coração de vocês a importância da obediência do 5º mandamento. É o pilar básico de uma sociedade. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, querido Pai, muito obrigado, Pai, pelo privilégio e pela oportunidade, Senhor. Esperamos, Pai, que a Tua palavra faça morada no coração daquelas pessoas que ouviram, aquelas que estão fora dos Teus caminhos, que o Senhor os traga de volta, que essa palavra faça voltar eles aos caminhos de criar os filhos conforme manda a Tua santa palavra, que é o
o manual do fabricante. Te damos graças por ela, Pai. É por ela que nós temos nos orientado. Abençoa todas as pessoas que ouviram ou que vierem a ouvir isso aqui, Senhor, para que elas não tenham um final desastroso, mas que tenham um final abençoado para ela e para a sua descendência. Muito obrigado por tudo. Nós te pedimos perdão em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos louvar agora com o hino 395.